Muito boa noite a todos. Nesta terça-feira, 15 de dezembro de 2020, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos, de estarmos respirando, de estarmos aqui e de podermos falar um pouco mais sobre as coisas do reino de Deus, sobre Deus, da palavra de Deus. Então, Deus é o tema central, é a lição, é o ensinamento, é a razão de ser, não só da nossa vida, mas desse momento que nós estamos aqui. Tudo é por Ele, para a glória dEle, por meio dEle. Glória, pois, a Ele eternamente. E, assim sendo, eu saúdo a todos vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença de Deus se faça sentir de modo especial e tremendo em sua vida, em sua família, em seu trabalho nesta noite. Nós queremos trazer uma meditação em Jó, capítulo 34, versículo 4. Jó, capítulo 34, versículo 4. Na versão King James atualizada, esse versículo diz assim: tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro e de aprender o que é bom. Na Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: o que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Na Nova Versão Internacional, esse mesmo versículo fala: tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Finalmente, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: o que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Certamente você deve ter percebido neste texto, a despeito das versões diferentes, obviamente que a ideia é a mesma, a palavra de Deus ela não pode ser alterada. Mas os elementos em comum que a gente já observa neste versículo são discernir ou escolher juntos o que é certo e verdadeiro ou o que é bom, aprender, decidir o que é bom, discernir, e logo no início do versículo diz assim: tratemos, ou escolhamos, ou busquemos, ou vamos fazer a opção por. É interessante ver, fazendo um breve introito, que Jó, durante todo esse livro, ele havia falado de si, falado do seu sofrimento, falado da incompreensão do sofrimento pelo qual ele estava passando. E à medida que Jó ia falando e buscando razões e não encontrando razões, mas ele se sentia ferido, não apenas pelas feridas na sua carne, mas ferido interiormente. E me refiro não apenas às feridas interiores decorrentes das perdas que ele teve. Não vamos nos esquecer que ele perdeu seus filhos e filhas, ele perdeu o que ele havia também de construído ou conseguido materialmente, perdeu gado, perdeu animais, e mesmo sua esposa acabou por se voltar contra ele. Imagino eu que também ela, chocada e atingida por todas essas perdas,
tudo isso acabou respingando sobre ela também, e ela acabou por externar um inconformismo, por que não dizer uma revolta? E até então Jó estava, como se manteve, na verdade, íntegro, mas houve um determinado momento em que a esposa de Jó falou a ele: por que você não amaldiçoa logo esse Deus, o seu Deus? Não amaldiçoa logo a Deus e morre. Jó sofreu dores atrozes e terríveis. Algum bom desenhista poderia pintar um quadro de Jó, mas se fosse pintar esse quadro, esse desenhista ou esse pintor extremamente habilidoso deveria saber retratar a intensidade, a profundidade, a gravidade das lesões exteriores de Jó, mas interiormente, como esse pintor, esse artista, seria capaz de descrever ou simbolizar interiormente todo o sofrimento de Jó. E à medida que ele não foi encontrando respostas, maior era a dor interior dele. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos tão injustiçados, porque Jó estava se sentindo injustiçado, tão injustiçados que não aceitamos mais nada a não ser algo que realmente venha nos confrontar, venha nos orientar e, sobretudo, venha nos trazer razão, venha nos trazer a juízo, venha nos trazer algo para fazer com que nós voltemos uma posição centrada. Por outro lado, os amigos de Jó que lá foram, chegando lá, se deparando com aquele quadro terrível, com aquele quadro estarrecedor de como Jó estava. O Jó que eles conheciam já não estava mais ali. O Jó, talvez imponente, bem vestido, talvez não arrogante, mas altivo. O Jó, talvez com uma presença, né? Por causa da sua posição social, no meio das suas propriedades, no meio das suas posses, esse Jó que eles conheciam já não estava mais ali. Quem estava ali? Um homem amargo, ferido, um homem desfigurado mesmo pelas lesões, pela dor, um homem que pegava cacos para raspar as cascas, raspar as feridas, entre um misto de coçar e um misto de tentar aplacar de alguma maneira aquela dor. Tanto que eles ficaram uma semana em silêncio, passaram um bom tempo ali junto de Jó, não tão junto, porque Jó, por conta dessas lesões, é fácil entender, ele cheirava um odor não muito agradável, não é? Por causa das feridas em sua pele, por causa das pústulas, por causa do pus. Então, durante todo o livro de Jó, Jó tentando entender, mas ao mesmo tempo, diante daquilo que ele não estava entendendo como sendo uma resposta, na verdade que ele não queria uma resposta, ele queria uma justificativa de Deus para aquilo, ele cada vez mais se sentia totalmente injustiçado. Isso, creio, todo ser humano, em verdade, passaria por toda aquela situação, talvez com o mesmo sentimento. Mas
E os amigos de Jó, ao mesmo tempo em que ora consolavam ou tentavam consolar Jó, em outro momento queriam justificar a Deus, defender a Deus e de alguma maneira procurar em Jó alguma justificativa para aquilo que Deus, no entender deles, estava fazendo, no intuito de que, se você está passando por isso, Jó, se você está sofrendo isso, Jó, é porque foi alguma coisa que você falou, foi alguma coisa que você fez, foi alguma coisa em que você se voltou contra Deus, foi alguma coisa em que Deus olhou para você e Deus definitivamente te considerou culpado. E por isso agora você está sendo afligido, ou melhor dizendo, castigado. E durante todo esse período, um personagem nada falou. Ele procurou ficar em silêncio, até porque os demais eram mais velhos, eram mais experientes, e por uma questão de respeito hierárquico à idade, à experiência de vida deles, ele se calou. Mas agora, no capítulo 34, Eliú, que até então estivera calado, começa a discursar, começa a falar, da mesma maneira que ele já havia iniciado, na realidade, em Jó, capítulo 33, e em Jó, capítulo 32, quando Eliú começou a fazer o seu discurso. Nesse momento, em meio ao seu discurso, Eliú fala exatamente isso para Jó. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro e de aprender o que é bom. Ora, nós temos então aqui alguém que se considera totalmente satisfeito em sua razão. Alguém que se considerava prenhe de razão. Alguém que estava abastecido da mais robusta sabedoria. Alguém que era considerado, diante do espelho, ele próprio, como alguém que realmente tinha toda a autoridade. E as suas palavras iriam atingir a Jó de uma maneira tal que ele seria incapaz de responder ou de refutar aquilo que ele estava dizendo ou aquilo que ele iria dizer. Do outro lado, temos Jó, ainda zonzo, ainda tonto, ainda sofrendo, sem conseguir entender aquilo tudo, mas até mesmo por causa da dor, do sofrimento e por causa da sua compaixão de si próprio, né? Ele considerando-se extremamente injustiçado. Então aqui nós temos duas pessoas, dois personagens, em que a gente vai dizer, o lugar de um é o lugar de que é justo, acima de toda prova, e não admite contestação em relação a isso. Do outro lado, em outro lugar, alguém que também se considerava justo, mas muito mais justo ainda do que o outro. Porque ele, por exemplo, ele não tinha feridas, ele não estava passando por todo aquele mal. Para ele, o simples fato de que as situações eram diferentes, ou serem diferentes, melhor dizendo, já lhe creditava autoridade para falar e para se colocar numa posição de superioridade. Então, Jó, se você se acha justo, que dirá eu? Eu sim, então, sou bem mais justo do que você. Eu realmente posso falar alguma coisa e vou dizer mais, eu sou tão sábio, eu sou tão justo, eu sou tão bom, que eu posso aqui, diante de você, me colocar numa posição de defensor das obras de Deus, mas porque eu sou sábio, mas porque eu sou justo. Eu estou numa posição, Jó,
em que eu posso dizer com toda certeza para você que você está completamente errado e eu estou certo. Na verdade, Eliú ainda se colocava numa posição de tamanha soberba na hora de querer defender a Deus, que ele sequer se viu na posição de alguém que também não poderia estar como justo diante de Deus. Então temos dois lugares logo de cara nesse cenário. Tem outros lugares ocupados pelos amigos de Jó, que até então falaram, mas agora estavam quietos, observando tudo, ouvindo tudo, já não tinham mais o que dizer. Talvez já tenham se cansado também daquilo que Jó estava dizendo, já porque eles não conseguiram vencer a Jó com seus argumentos, e Jó, por outro lado, também não conseguiu despertar nos seus amigos a simpatia e a misericórdia que ele estava carecendo naquele momento. Pelo contrário, parecia que quanto mais Jó falava, quanto mais Jó se expressava, muitas vezes sem saber exatamente como se expressar, mas colocando verdadeiramente, legitimamente a dor dele para fora, parece que mais os amigos dele se revoltavam. E aquela consternação inicial começou a dar lugar a um sentimento de inconformismo, não pela situação de Jó, mas pelo que Jó falava. Então ali agora estavam os amigos em silêncio. Estavam ali agora aqueles amigos em posição de silêncio. Estavam ali agora aqueles amigos em posição de meros observadores. Já tinham falado tudo, agora deixa Eliú, entre aspas, quebrar o pau lá com Jó. Talvez, embora o texto não fale, mas não creio que não seja nenhum absurdo pensar que outras pessoas talvez pudessem estar ali. Talvez a esposa de Jó observando de longe, ou mais alguém, mas o fato é que ali estava, então, esse cenário. Se você chega naquele momento, ou se você acompanha aquele processo, ou se você naquele momento, na verdade, você está só assistindo aquilo tudo, qual seria o lugar que você escolheria? Acho que dificilmente você escolheria Jó por causa do sofrimento de Jó. Era provável que você escolhesse a posição de Eliú, o último a falar, o último a discursar. Talvez você achasse melhor, mais sábio, escolher a posição dos outros amigos, que agora estavam em silêncio, estavam observando, e não falaram mais nada, e não iriam falar mais nada. Estavam agora na condição de meros espectadores. Qual seria a posição que você escolheria ali naquele momento? Faça de conta que você tem um caso de grande repercussão na sua cidade ou no lugar onde você mora, e de repente aquele caso vai ser exposto para a população, para a comunidade, para a sociedade, como se fosse uma espécie de consulta pública, ou como se fosse uma espécie de julgamento, mas todos poderiam assistir e todos poderiam escolher o lugar onde gostariam de ficar. Se você quisesse ficar do lado de Jó, você ficaria. Se você quisesse ficar do lado de Eliú, você ficaria. Se você quisesse ficar com os outros amigos lá, você também poderia ficar. Qual seria a posição? Relembrando que Jó se sentia extremamente injustiçado. Por isso, justo. Ou seja, se ele é injustiçado, é porque é justo. Eliú, justo. Muito mais do que Jó, na visão dele. Porque Jó estava passando por aquilo e ele não. Uma explicação tinha que ter. Então ele, que não estava passando por nada daquilo,
A compreensão dele era que o que Jó estava sofrendo era merecedor, ele merecia aquilo tudo, e Deus plenamente justificava em todas as suas obras, e ele poderia falar plenamente, como se voz de Deus ali naquele momento. E do outro, talvez a posição agora mais cômoda, mas vamos nos fixar apenas nesse momento, dos amigos de Jó, os demais amigos que estavam ali aguardando agora o desenrolar da fala de Eliú. Que lugar você escolheria? Sabendo que o lugar que você escolher vai estar acompanhado também da personalidade ou do sentimento de justiça ou de injustiça daquela pessoa. Ou o sentimento de que agora vou ficar neutro e só aguardar o que vai acontecer. Mas se fosse ainda oferecida a você uma outra escolha, uma última escolha, se você não escolhesse o lugar do justo que se sente injustiçado, do justo que se sente mais do que justo, dos outros também justos, que agora estavam inertes, que estavam em silêncio, aguardando o que iria acontecer. Mas se fosse ainda lhe oferecido uma outra opção de lugar, já vimos que ali tem um justo se sentindo extremamente injustiçado, aqui um justo que se sente ultra justo, e do outro justo que agora já cumpriram o seu papel, já deram mostras, demonstrações e contribuições e pílulas da sua sabedoria, e agora podem comodamente ficar calados e assistir a tudo. Mas você ainda teria uma outra escolha. Se fosse oferecido a você um lugar chamado, olha, ainda tem mais um lugar aqui, e esse lugar se chama arrependimento. Sim, arrependimento. Qual seria o lugar que você escolheria? Sabendo que para esse lugar outras pessoas também poderiam aceder. Por que eu estou dizendo isso? Relembrando aquilo que Eliú falou, nós vemos, tratemos, pois, de discernir juntos. Eliú falando para Jó. O cara que estava ali bem fisicamente, bem emocionalmente e se sentindo para lá de bem espiritualmente falando, que ele estava ali como advogado de defesa de Deus, falando por um outro, para Jó, que estava massacrado, moído, ferido, internamente, exteriormente, mentalmente, espiritualmente. Jó ali estava talvez como o próprio caco, aleluia, que ele esfregava nas suas feridas. Talvez aquele caco fosse para Jó muito mais bem-aventurado do que ele. Como é que alguém vai dizer assim, vamos, pois, discernir juntos o que é certo e verdadeiro? Jó não teria condição de discernir absolutamente nada com tais palavras, porque ele estava ferido, machucado, sem entender absolutamente nada, mas nem por isso se sentindo, deixando de se sentir extremamente injustiçado. E Eliú na outra posição, se sentindo completamente, totalmente justo. Como é que essas pessoas iriam encarar essas diferenças e saberiam procurar, no auge das suas diferenças de visão do problema, de sentimentos, de oportunidades, de situações, como é que elas poderiam discernir juntos o que é certo e o que é verdadeiro? A palavra discernir no léxico português diz assim, discernir, conhecer ou ver distintamente, fazer a distinção
entre duas ou mais coisas. Mas ser capaz de diferenciar de forma nítida, usando os sentidos, ou entender nitidamente, identificar especificamente, ou seja, por maiores que fossem as semelhanças, existindo as semelhanças, ainda assim, o discernimento apontaria nitidamente, mas com calma, com cautela, a diferença existente entre uma coisa e outra, entre uma situação e outra, entre uma aparência e outra. Quando se fala de se diferenciar utilizando os sentidos, não está a se dizer aqui apenas e tão somente o olfato, a audição, a visão, a gustação, o tato, não. Mas, sobretudo, algo que diferencia o ser humano, que é o seu raciocínio. A pessoa, ela é capaz de discernir nitidamente uma coisa e outra, separando, contrastando as diferenças. No caso, há ainda também um outro aspecto do discernimento, que é o chamado discernimento espiritual. Pois muito bem, aqui está então Eliú fazendo essa proposta para Jó. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro, e de aprender o que é bom. Olha, quando ele diz de aprender o que é bom, parece-me claro, parece-me evidente que, na verdade, o que Eliú está dizendo para Jó é: Jó, aprendamos, venham aprender, vamos aprender juntos o que é bom. Na verdade, o que ele está dizendo é: Jó, aprenda você o que é bom, porque eu já sou bom, eu já conheço. Conheçamos entre nós o que é bom. Né? Por quê? Porque ele estava naquela posição de altivez, de superioridade diante de Jó. E logo em seguida ele disse no versículo 5, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Olha, quando ele usa essa frase, quando ele aqui coloca o pensamento, o sentimento de Jó, como Jó se expressou ao longo de todo o seu livro, ele está citando as palavras de Jó, os sentimentos de Jó, a situação de Jó contra Jó, e ao mesmo tempo dizendo: foi você quem falou que Deus tirou o meu direito, então eu estou aqui para dizer que, na verdade, você está errado e eu estou certo. Temos que entender uma coisa, meus queridos. Quando nós escolhemos, se você escolhesse a posição de Jó, e não digo que você não tivesse o direito, não sofresse a dor que Jó sofreu, a dor física, a dor emocional, a dor psíquica. Então, não significa dizer que você não pudesse também sentir a mesma coisa que Jó sentiu, nesse sentido de que estou sendo injustiçado. Quando normalmente uma tragédia se abate sobre nós ou nos alcança, a primeira pergunta que se faz é: por quê? No meio de tantas tragédias que abateram, que atingiram a Jó, em todo instante Jó estava querendo, na verdade, a resposta: por quê? Por quê? Por quê? Principalmente porque no início, quando Jó foi sabendo de todas as coisas, Jó simplesmente falou: Deus deu, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mas aquela dor permaneceu e as pessoas que ali chegaram, em tese para consolar, ainda acirraram esse sentimento. Jó errou? Errou quando ele procurou se colocar numa posição de ser tão justo, tão justo, tão justo, que ele obrigatoriamente, necessariamente,
estaria completamente distante de qualquer visão de Deus, de qualquer julgamento de Deus, de qualquer ação de Deus que pudesse, de alguma maneira, confrontá-lo ou contrariá-lo, ou ofender os seus interesses. Por outro lado, Eliú, ao se colocar naquela posição, ele também se colocou numa posição perigosa, uma posição frágil, uma posição onde o seu flanco, na verdade, ficou desguarnecido, ficou aberto, porque ele, ao contrário, se considerou em totais condições, ele entendeu, vamos simplificar, ele entendeu que ele tinha toda e qualquer condição ali de defender a Deus. Olha, então nós temos um mortal defendendo a Deus, mas não com discernimento, não com a palavra, não sob a direção de Deus, mas na posição dele próprio enquanto julgador e conforme os seus conceitos. E os seus amigos, os demais amigos ali, agora nada falavam, só assistiam. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nenhuma dessas posições é a nossa posição. Se você sofreu alguma injustiça, se você sofreu ou sofre algum tipo de dor, não se veja, não se sinta injustiçado por Deus, mas creia em Deus, confie em Deus, que tem propósito para todas as coisas. Não ofenda a Deus, não se volte contra o Deus que lhe amou, que lhe ama e que lhe amará sempre. E está pronto sempre a lhe ajudar, a lhe curar, a lhe abençoar, a fazer aquilo que for preciso para lhe incentivar a caminhar, para lhe dar paz. Qual é o propósito no sofrimento que talvez você esteja vivendo? Eu não sei. Mas Deus não faz nada sem propósito. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Se Deus, por um acaso, está permitindo que você passe por algum tipo de dor ou sofrimento, confie no caráter de Deus, mesmo que você não entenda. Mas não se coloque numa posição de usurpador da justiça de Deus. Confie em Deus, nas misericórdias de Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus e, sobretudo, no poder de Deus de levantar você e de dar solução àquilo que tem lhe afligido. A resposta que você necessita, a conversão de um filho, de uma filha, de um ente querido, o consolo na sua alma que não cessa de chorar pela perda de um ente querido, o inconformismo por uma situação econômica difícil. Confie neste poderoso Deus. Por outro lado, não se coloque você, meu irmão, minha irmã, na posição de Eliú, que acha que qualquer motivo, qualquer coisa é razão para você apontar para a vida do seu irmão, para a vida do seu próximo e dizer: você está sofrendo isso porque você pecou. Você não sabe. Não agrave a dor do seu irmão. Não piore a dor do seu irmão. Não aumente o sofrimento do seu irmão. E, sobretudo, não critique o seu irmão. Não teça comentários e julgamentos sobre a vida dele, ou pelo que, mesmo que ele não esteja sofrendo, mas por alguma coisa que ele tenha falado, que possa ter sido realmente infeliz, mal colocado. Talvez ele não atingiu ainda a maturidade espiritual que você tem, mas isso não lhe dá o direito de apontar os 10 dedos para ele, como se fosse uma metralhadora, e acusá-lo, e repreendê-lo, e humilhá-lo, e ironizá-lo. Não faça isso, não faça isso.
ore com ele, esteja junto com ele, tenha paciência com ele, perdoe. Perdoe. Não seja também como os outros amigos, que depois de já terem feito a parte dele, agora deixa ele para lá, ele que siga desse jeito, cada um por si, ele que se vire, deixa lá agora alguém trabalhar com ele, fazer o que quiser, falar o que quiser com ele, porque ele não escuta ninguém mesmo. Ele está tão fechado dentro de si, está tão fechado dentro dos seus sentimentos que não vai escutar ninguém mesmo. Então deixa ele para lá, vamos ficar aqui, só aqui observando para ver o que Deus vai fazer com ele. Procure, antes de tudo, a posição da humildade, a posição do arrependimento. Senhor, eu não quero ser como Jó, no sentido de que qualquer coisa me dê razão, ou me dê motivo, ou possa pensar com essa coisa, que eu sou tão justo, tão justo, tão justo, muito mais justo do que o Senhor, e eu é que sei aquilo que eu mereço ou não mereço, aquilo que eu posso receber ou não, principalmente porque Jesus sofreu muito mais por minha causa. Também não quero ser como Eliú, Senhor. Às vezes, eu acho que eu estou andando tão certo diante de Ti, tão correto diante de Ti, que, sem perceber, eu já estou a julgar os outros, eu já estou a criticar os outros, e achando que a autoridade, que a propriedade, que a razão, que a sabedoria, que a verdade me pertence e está comigo, e eu estou andando de braços dados com ela, como se eu não tivesse nenhuma falha, nenhum defeito. E eu me esqueço que eu estou sendo também observado por Ti, ó Deus, que eu estou também sendo olhado, que eu estou sendo também analisado, que é o Senhor quem está esquadrinhando os meus rins, quem está discernindo exatamente, não como Eliú disse que iria fazer, mas discernindo exatamente o que está indo no meu coração, o que vai na minha alma, o que está oculto de todos, mas não está oculto dele, não está oculto do Senhor. Não está, muitas vezes está oculto até de mim mesmo, mas o Senhor está vendo e Ele sabe. Também não, Senhor, como os demais, que praticamente ali, naquele momento, fizeram como Pilatos, lavaram as suas mãos. São situações diferentes, é óbvio, mas quando eles se calam, e é interessante ver que eles se calam, porque na verdade também seus argumentos já cessaram. E eles se cansaram de conversar, mas se cansaram também porque seus argumentos acabaram. E aí resolveram adotar aquela posição não de neutralidade, mas de absoluta inércia e daquela de vamos ver o que Deus vai fazer com ele. Quase como que querendo que Deus provasse para ele, Jó, que os amigos estavam cobertos de razão. Seja a sua posição, a minha posição, a do arrependimento, a da humildade, a de dizer, Senhor, antes de qualquer coisa, fala comigo. Antes de qualquer coisa, mostra-me aonde eu preciso melhorar, que palavra eu devo dizer, me ensina, me dá o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, não para que eu me envaideça com essa sabedoria que não é minha, é tua, e o Senhor me dá gratuitamente, liberalmente, mas não para me fazer sentir uma sumidade de pessoa, mas alguém que exatamente porque está alcançando sabedoria de Ti, aleluia, compreende que precisa andar com muito mais humildade, com muito mais amor, com muito mais temor diante de Ti, Senhor, que de eternidade em eternidade
é o mesmo Deus. Escolha a palavra de Deus. Escolha permanecer na presença de Deus. Evite falar apressadamente. Ore muito mais do que falar. E escolha uma posição de humildade diante de Deus. O mundo hoje precisa conhecer a sabedoria, mas não a terrena, não a humana, mas a sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria, ela é mostrada inclusive no comportamento dos servos de Deus. Queira ser exemplo. Não queira ser sofredor, no sentido de sou injustiçado. Não queira ser julgador, mas antes se considere alguém que precisa se arrepender. Alguém que precisa, antes de tudo, não de ser juiz, ou de ser acusado, ou de ser júri, mas alguém que necessita de um advogado de defesa, que é Jesus, para cuidar de todas as circunstâncias da sua vida. Que o Senhor o abençoe e lhe dê sabedoria, para que você escolha então a posição, o lugar, não do destaque, não da honra que acha que merece, ou da compaixão que você se acha jus, mas do arrependimento daquele que confia em Deus e diga: Senhor, eu estou aqui. O Senhor é santo, o Senhor é sábio, o Senhor é justo, o Senhor é amor, e a minha vida pertence a Ti. Continua cuidando de mim, porque eu sei que o Senhor está comigo cuidando de mim. Que assim seja na sua vida, nesta posição que agrada a Deus, nesta posição. Não aponte para os outros. Se tiver que bater no peito, não bata no seu peito, se arvorando em razão, em ser bom. Mas faça como o publicano: Senhor, sem olhar para cima, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Alcance um lugar de arrependimento, de humildade, porque assim o Senhor vai lhe honrar, vai lhe abençoar e continuará a cuidar de você com tamanho zelo e cuidado que você nunca seria capaz de encontrar em lugar nenhum. Seja abençoado nesta noite, a partir de agora, no cuidado, no amor, no temor e no poder desse Deus tremendamente poderoso, santo, justo e fiel, em nome de Jesus. Amém.